Boa noite, pessoal. Boa noite a todos vocês aqui do Instagram. Boa tarde, bom dia para você que vai assistir depois essa live gravada. Nós estamos aqui em mais uma live em comemoração ao mês das mães, nesse maio de 2023. E eu decidi fazer 4 lives, né? Uma cada quinta-feira, para a gente tratar a respeito desse tema tão importante, tão vital, tão difícil, tão lindo, que é a maternidade, né? Então, se você não acompanhou, na semana passada eu estive aqui com a minha amiga Gláucia Vita. Essa live está salva, só você procurar aqui no meu perfil que você vai encontrar. Nós falamos sobre os desafios da rotina com filhos pequenos, a importância de estabelecer, né, horário, prioridades. A live com a Gláucia foi maravilhosa. Hoje nós vamos falar sobre quando a cegonha chega no susto. Quando a cegonha chega no momento em que a mãe já não é uma mãe tão jovem. A Lucimara, que é a minha convidada de hoje, tão querida, engravidou ali pertinho dos 40, já era mãe, o filho caçula dela já tinha 18 anos, gente, e ela tem mais um, agora são 3 meninos, né? E a Mara vai dividir com a gente, vai compartilhar conosco os desafios da maternidade mais tardia, as vantagens e as desvantagens disso. Espero você também na próxima quinta-feira, onde nós vamos ter uma live com a querida Elaine, minha amiga Elaine. E o que nós vamos conversar na próxima quinta-feira? Sobre os desafios de lidar com os enteados. Eu sou enteada, eu tenho a visão, né, do lado de cá. Ela, no caso, é a madrasta. Madrasta sou um nome pesado, né, gente? Mas ela é a esposa do pai desse menino, que não é a mãe dele. E aí nós vamos falar sobre essa dinâmica. Então eu aguardo você na semana que vem. E na última semana de maio, eu vou vir contar para vocês como o adoecimento da mãe, assim como a cura da mãe, interferem na vida dos filhos. Eu ainda tenho muito o que aprender, eu ainda tenho muito o que evoluir, é verdade, mas eu já tenho, assim, boas histórias para contar para vocês. Dos BOzinhos que foram inevitáveis na fase em que eu estava muito adoecida das minhas emoções e o lado B da moeda, né, gente? Como é hoje conviver, como é para os meus filhos, como é para mim, já tá podendo ter um respiro, viver mais convicta, mais saudável, mais completa, mais realizada, mais curada e poder proporcionar isso para os meus filhos. Então, vocês que já estão aqui, o que eu vou pedir para vocês? Vamos compartilhar essa live? Aperta aí o seu aviãozinho, também vou apertar aqui. Convida o pessoal dos seus contatos aí para eles virem, assistirem a nossa live. Eles provavelmente podem, né? Eles também podem convidar os outros contatos deles. E assim nós vamos espalhar essa notícia boa de tudo que a Mara tem para contar pra gente. Tô de olho aqui para ver se a Mara chega. Se você enviar para 5 contatos, essa sala vai ficar grande. Boa noite vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Vocês que já estão acostumados a andar comigo aqui sabem que eu sempre gosto de trazer uma música, né? Eu sempre escolho uma música especial que tem a ver com o tema da live, pra gente fazer um momento de reflexão, pra gente fazer um momento mais de preparação. E estou eu aqui, selecionei a minha música. Deixa eu ver se a Mara tá chegando por aqui. Já já ela vai chegar. Enquanto a Mara e o pessoal vai chegando, eu vou colocar para vocês ouvirem uma música que eu selecionei. Maravilhosa, gente. Vamos ouvindo enquanto vocês vão convidando o pessoal, tá bom? Vocês ouvem assim? Um mês o tempo voa,
música é o bebê cantando. Vê se aquieta o coração pra quando eu sair daqui. Talvez eu dê trabalho, uma vida de despesas, mas por favor me deixa ficar. E se por um acaso eu não tiver seus olhos, você ainda vai me amar. Verdade. Eu sei que a ansiedade é quase uma inimiga, mas eu não quero ser confusão. Então, por favor, me deixa na sua vida, mas vê se aquieta o seu coração. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. Que E lindo. quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim triste. Eu já sei que eu amo você. 4 meses tempo, eu te imploro paciência. Eu vim do céu por causa do amor. No quinto faltam 4 e eu aposto que os presentes já estão vindo em rosa ou azul. E quando chega o sexto, todo mundo já vê que você não anda sozinha. No 7º eu já tenho lencinhos com meu nome. Desculpa, pai, mas ela é só minha. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim tristinha, eu já sei que eu amo você. 8º mês aguenta, que eu já tô chegando. Só quero um jeito de te encontrar. No 9º vem a pressa, a dor, o choro, a gente. Desculpa você ter que sangrar. E por mais uns anos você vai fazer planos, pensando se eles servem pra mim. E eu vou te acordar bem de madrugada. Você vai me amar mesmo assim. O meu primeiro passo vai ser no seu abraço. Me segura quando eu cair. E no final do dia é só a tua voz que vai poder me fazer dormir. Se é tempestade, todo medo, se for arrependimento, por favor, tira daí. Você ainda não me tem inteiro, nem me conhece direito, mas já posso te ouvir. E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda, eu nem preciso te ver. Seca o choro e fica aqui comigo, que até assim tristinha, eu já sei que eu amo você. É uma música linda demais, não é, gente? Se vocês quiserem depois procurar no YouTube, para vocês acompanharem a letra, verem o clipe da música, ela se chama 9 Meses. E o nome da moça que canta é Bárbara Dias, tá bom? Tô deixando registrado aqui para vocês. Bom, então vamos lá. Vocês já convidaram, já enviaram a live aí para os seus contatos?
Vocês podem apertar também o coraçãozinho que fica logo aqui embaixo, que se a gente aperta o coraçãozinho, o Instagram entende que o assunto é importante, então ele comunica aos outros seguidores para que o pessoal venha. Enquanto isso, também quero dizer que vocês fiquem à vontade, vocês podem interagir, podem perguntar. Nós vamos fazer um bate-papo aqui, tá bom? Então agora eu quero apresentar para vocês com muita alegria Lucimara Nascimento. Eu e Mara servimos a Deus juntas aqui na Igreja Batista Central de Três Corações. A Mara é maravilhosa. Lucimara é maravilhosa. E mãe de família, massoterapeuta, mulher casada, tem as funções dela na igreja, é mulher bombril, mulher pau para toda a obra. Então agora, para que ela também se apresente e a gente aprenda com a história dela, eu vou convidar aqui a Mara. Deixa eu encontrar ela aqui. Deixa eu encontrar. Fala um oi pra mim aqui, Mara. Dá um oi pra mim, que aí eu acho você e te envio o convite. Cadê a Mara? Manda um oizinho aqui pra mim, querida. Digita aí nos comentários. Obrigada, isso mesmo. Então vamos lá. A live, expliquei para ela antes, vamos ver se vai. Enviou o convite, Mara? Apareceu aí? Apareceu. Tá chegando. Chegou! Boa noite, querida. Tudo certo. Precisou dar uma rebolada, né, Mara? Porque tem criança pequenininha na área, não precisa arrumar alguém para olhar. A gente se vira. A gente se ajusta para vir abençoar essas outras mulheres, para fazer da nossa história uma referência, uma força, uma inspiração, um consolo, né? Afinal de contas, é para isso que a nossa vida serve, para servir os outros, né, Mara? Exatamente. Vocês estão me vendo? Tá vendo direitinho aí, Marcelo? Estamos te vendo. Estou te ouvindo direitinho. Vocês ouvem a gente bem? O pessoal que está na live, escuta, nossa voz está uma voz boa? Vocês estão vendo e ouvindo direitinho? Dá só um sinalzinho para nós para a gente começar. Tá tudo certinho por aí. Vamos ver, Mara, o que o pessoal vai falar. Tá dando certinho. Se você conseguir abaixar um pouquinho mais a sua tela, aí o seu rosto vai ficar mais encaixadinho no quadrado. Bem-vindo cada um de vocês que está chegando. Que bom receber você. Certinho, Camila? Tá ouvindo a gente bem? A imagem tá boa? Deu certo daí, Mara? Deu. Ah, que bom. Tá na altura boa aí? Dá uma olhada aí, porque... Tá bom. Aí, essa altura ficou excelente, ótimo. Isso mesmo. Tá bom. Então, só lembrando, pessoal, que é um bate-papo, eles podem conversar, podem fazer perguntas, podem fazer comentários, né, Mara? Vamos fazer dessa live um espaço bem gostoso de interação. Seja muito bem-vinda, viu, Mara? Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada por ter ajustado todo o seu dia. Hoje foi um dia corrido para mim também. Mas a gente se ajusta e vem. Você pode se apresentar para o pessoal, então? Boa noite, meninas. Eu me chamo Lucimara. Muitos me chamam de Lu, outras me chamam de Mara, né? É Lu, Mara, Lucimara e tá tudo certo, né? Uma mesma pessoa. Sou massoterapeuta há 5 anos, mãe de 3 filhos, casada há 24 anos, Uau. tenho 40 anos, né? Como a Marcela falou aí, somos da Igreja Batista Central, né? E é um prazer, Marcela, ter recebido o seu convite, né? Para compartilhar um pouquinho, né? Da minha experiência aí. Foi uma experiência e tanto, hein, Mara?
Foi. Não é Uma verdade? experiência nisso. Até Então, hoje eu não acredito. até hoje. Ô Mara, conta pra nós então um pouquinho como é que tá o seu contexto familiar, como é que foi que o Isaac chegou, o que for possível para você, que você se sentia à vontade. Conta pra nós como é que é a tua história com a dona Cegonha. É, a dona Cegonha. Eu achei que a dona Cegonha não vinha aqui mais, né? E a dona Cegonha nos visitou, né? Depois de 18 anos, a dona Cegonha visitou de novo, né? Então, eu tenho 3 filhos, né? Junto com o Isaac, tenho o Jonathan, que tem 23 anos, o Iago, que tem 18, depois de 18 anos, e agora o Isaac, que está com 1 ano e 1 mês. Então, meninas, foi um susto, né, para nós, porque eu achei que a fábrica aqui tinha parado, né, que a dona Cegonha não vinha mais. E aí eu achei que eu estava fazendo menopausa, né, precoce. Quando eu fui ver a menopausa, eu já estava de 1 mês e meio. Então, assim, foi um susto, né, na hora, assim, foi um baque para nós, porque a gente não estava esperando, né? É, ué. E o Isaac chegou. Até então, assim, para a ficha cair, demorou um pouquinho, né? Que eu falei, nossa, começar tudo de novo. Há 18 anos atrás, as coisas eram tudo diferente, né? Eu ainda usava fralda de pano, Era né? mesmo. A calça plástica, né, Mara? Era a fralda de Isso. pano, a calça plástica, eu lembro. Tinha um alfinete que era o que fechava o A encontro ali fralda. da fralda. Uhum. Antigamente era o que também que eu lembro? Geralmente os bicos eram amarradinhos na fralda, você lembra? Isso, exatamente. Era assim, totalmente Depois diferente. Eu teve peguei naquele... essa fase aí. Depois teve também, junto disso, eu lembro antigamente, era aquele prendedor de bico, que os primeiros que chegaram não eram bonitinhos como os de agora, eles eram de ferro. Ferro, ferro, você lembra? Isso. Ô, Eu sei. Marcel, a minha cunhada está aqui na live, a Vanderleia, está falando que é a Sara com Abraão. Olha que horror. Me chamando de Sara e Abraão. Ai, Leia, tá muito errado não, viu? É que foi bem mais ali pra frente, né, Mara? Isso. Os meninos seus, você teve com que idade, Mara? O Jonathan, você teve com quantos anos? O Jonathan eu tive com 18 anos, 17 para 18, né? Eu casei muito novinha, eu casei com 17 anos. Nossa, poxa, que extremo, então. Você teve ele bem novinha. Novinha Bem mesmo. novinha. Então, o povo até comenta, né, que nem parece ser filho e mãe, né? Porque os meninos aqui são tudo alto, eu tenho 1,53 m, né? E os meus filhos tudo 1,80 m, 1,82 m, então ninguém puxou para mim, não. É verdade. Mas o seu marido é alto, né, Mara? Meu esposo é alto. Meu Seu esposo é marido. alto. E aí você teve o Jonathan, a experiência do primeiro filho ali nos 17 anos para você foi tranquila? O que para você foi fácil? O que para você foi complicado ali naquela faixa etária? Então, nessa faixa etária de 17 para 18 anos, a gente está naquela fase, né? Saindo da adolescência, indo para juventude, né? Então, assim, eu não tive muito assim amadurecimento, mas tive que amadurecer na marra, né? Amadurecer na marra. Então, assim, com o Jonathan me ensinou a amadurecer, a ter amadurecimento. Mas foi assim, uma experiência assim que se fosse para mim passar tudo de novo, eu passaria. É exatamente o tal do padecer no paraíso, né, Mara? Tão Aham, conflituoso para nós, tão inseguro. Eu não uhum. tive minha primeira filha, eu não tive tão cedo assim. Quando o Isabela nasceu, eu já estava com 25. Mas eu sou uma filha de adolescente.
quando a minha mãe engravidou de mim, ela tinha 15. Um mês depois que ela completou 16, eu cheguei. Então, eu imagino o conflito que seja, que o adolescente ali, ele não está nem biologicamente preparado para a maternidade, né? Uhum. O corpo também tem que fazer todo um ajuste, o emocional precisa fazer todo um ajuste. É uma fase ainda de tanta incerteza, né? Nem o cérebro é formado ainda para poder lidar com algo tão grande e forte que é a maternidade. Mas as crianças chegam e a gente tira a força de onde não sabia que tinha, não é verdade, Mara? A Uhum. gente Verdade. amadurece, como você está falando mesmo, na medida do possível, porque ninguém nasce sabendo ser mãe, nós vamos ter as nossas experiências ali, com aquele primeiro mesmo, Uhum. né? E foi assim, foi amadurecendo, aprendendo, porque eu ainda estava terminando, né, o ensino médio, eu estava na escola, estudando, né, então, assim, aí você interrompe, né, assim, os seus planos, os seus, né, objetivos, sonhos ali que você estava ali começando, que nessa fase você não sabe muito bem o que você quer ser, né, a gente quer ser um tanto de coisa, né, Verdade. mas ainda não tem que negócio definido, né, mas foi muito assim, gratificante para mim, né? Que eu amadureci e hoje eu consigo, né, conquistar as coisas que eu conquistei. Hoje eu acredito que com mais maturidade, né? Com mais sabedoria, porque essa fase não tem muita sabedoria, né? Então, assim, Verdade. o Jonathan me ensinou muita coisa, que eu acho que cada filho, né, Marcelo, também tem 3 aí, eu acho que É, cada filho a gente aprende um pouquinho, eles ensinam um pouquinho pra gente, né? é verdade. Com cada filho uma experiência diferente. Eu tenho 3 filhos e um belo de um cachorro, como vocês podem ouvir, né? E do lado Uhum, da minha casa tem um cachorro. Meu cachorro é pastor alemão. Eu tenho um uhum, vizinho, um cachorro de porte pequeno. Então, na uhum. verdade, é fêmea. Quando a minha ouve que o outro tá por aqui, ela fica desse jeito aqui. Dá para tocar mesmo com ela latindo? Dá sim. Tá atrapalhando muito? Não, tá dando pra ouvir, Marcela, bem. Ah, então tá bom. Eu vou pedir uma ajudinha para os universitários que estão lá dentro para ver se eles conseguem levar ela lá para o outro lado, porque estou a fim de compartilhar a atenção do povo com ela, não. Entendi, Mara. Então essa foi a sua primeira experiência com o Jonathan, né? Isso. E aí depois ele estava com quanto tempo quando chegou o seu segundo menino? A diferença dos dois é de 4 anos, né? A diferença do Jonathan com o Iago. Aí o Iago eu já tive com 21 anos, já estava mais, né? Madura, já tinha já experiência, né? Aí já tirei, como diz, já tirei de letra, né? É muito interessante como que a segunda maternidade deixa a gente mais tranquila mesmo, né? Ainda mais quando não é um espaço de tempo muito grande, a gente se lembra, né? A gente fala, Uhum. não é mais o meu primeiro, já consegui curar um biguinho, já sei como é que segura, já sei dos BO que dá também. Aham, as coliquinhas, né? Porque a gente, mãe de primeira viagem, ainda mais uma adolescente, você não sabe direito como lidar, né? Eu lembro, você falando aí, eu lembro aqui que o Jonathan, quando ele chorava de cólica, eu chorava junto, porque eu não sabia o que fazer, né? É Então, verdade. assim, chorava junto, pedia ajuda para minha mãe, né? E aí a gente não dormia, e aí adolescente quer dormir, né? A Se gente quer. quer dormir. E assim, foi algo assim, muito. Foi desafiador para mim, né? Porque aquela fase ali eu falava assim, deixar de ser adolescente para ser mãe. Então, é uma responsabilidade muito grande, porque assim, eu tive a minha mãe ali por pertinho, né? Ajudando, que é muito importante, mas a responsabilidade era minha, né? Então, todo tempo ela deixava eu cuidar, eu que tinha que ter a responsabilidade com o Jonathan. Aí já com o Iago, eu já tirei de letra, aí você já não. A gente fica meio desleixada, né? Modo assim de falar, É né?
Primeiro você fica Verdade. muito denguinho, isso, aquilo, você fica com medo de fazer isso, com medo daquilo, de tomar um ventinho. Agora já é o segundo, É você já tira verdade. de letra, né? É verdade, Mara. Eu também experimentei desse jeito. E o pessoal que está aqui na live com a gente, cadê a mulherada que chegou? Conta para nós se vocês foram mães muito cedinho, como é que foi a experiência de vocês, se tem alguma coisa em comum com a experiência da Mara, ou se foi bem diferente, se tiveram apoio. Fez toda a diferença para você ter sua mãe, né, Mara, por perto. Ainda que ela te deixasse sentir o peso da responsabilidade da maternidade, que é o ideal, né? Eu conheço casos Uhum. de filhas que tiveram os filhos na casa dos pais e principalmente a mãe pegou o neto como se fosse filho dela. Pegou para ela Isso. e praticamente não deixava a filha cuidar da criança, porque ela sabe mais, e aí vai distanciando a filha do próprio filho. E isso gera uma bagunça, isso dá um problema mais para frente. O Mário, você falando isso daí, eu lembrei de uma frase, uma vez eu vi um comentário na internet, eu falei, gente, é exatamente isso, eu já tinha ganhado Benício também. Para quem não sabe, também sou mãe de 3 filhos. Vou contar para vocês. Antes de contar, o que eu vou pedir para o povo que está com a gente aqui na live, Mara? Apertar o coraçãozinho. Apertar o coraçãozinho, que o coraçãozinho avisa as outras pessoas que nós estamos aqui. Se você ainda não convidou as pessoas que você ama para essa live, você pode fazer isso apertando o aviãozinho, que aí chama, né, Mara? Eu ouvi na Isso. internet aqui. Primeiro filho é o mínimo suspiro, nós estamos acordados. A gente vai lá, levanta, olha no berço, aí vai, confere, vê que não tem nada. Ufa, volta até o próximo suspiro, que é a hora que suspira de novo, a gente volta, já tá lá em cima dele de novo. Uhum. O segundo filho, nós estamos deitados, aí a gente escuta um suspiro, aí a gente faz assim, peraí, deixa eu ver se vai suspirar de novo. Se não suspira, é ali que a coisa para. A gente volta a Uhum. dormir, tá tudo bem lá. O terceiro filho dá um suspiro, a gente fala pro segundo assim, fulano, vai lá dar uma olhadinha no teu irmão pra mim. É bem assim. Porque a gente vai desencanando, né, Lara? Isso. A gente vai entendendo, a gente vai ficando mais seguro. É o medo do primeiro filho, deixa a gente muito inseguro. Então a gente não sabe o que é, o que não é. No segundo, nós já estamos ali mais apercebidos. No terceiro, então, difícil é eles Nem fazerem hora com a fala. nossa cara, né, Mara? Uhum. Né? A Camila comentando, ó, na primeira gestação dela, ela tinha medo de tudo. No segundo, ela já estava mais corajosa. É É bem assim que assim. acontece. Bem assim, Camila. Mara, me fala uma coisa. Você percebeu Hum. diferença, além de, nessa sua segurança de poder estar mais no controle na vida do segundo? Você percebeu diferença nas duas gestações no físico? No Ah, corpo? percebi no corpo. Uhum. E Como é que na foi? primeira, porque na primeira gestação era bem magrinha, né? Então, assim, senti, e como diz, o corpo tá ali em formação ainda, né, o Marcelo? Nosso corpo ainda não está assim, preparado totalmente, né, para receber uma criança, né? Então, assim, na primeira gestação, detonou com o meu corpo. É mesmo? Detonou, porque o seu John, eu era magrinha, pesava 42, 43 quilos, era muito magra. Uhum. E não tinha barriga, era sequinha, né? E o Jonathan nasceu pesando 4,1 kg, 52 centímetros. Você tá brincando. Ele Foi nasceu um grandão bebezão. demais. Ele nasceu muito grande, foi cesárea, né? Então, assim, na época eu fiz o meu médico, né? Que é meu ginecologista e obstetra, é o Dr. Erli, né? Uhum. Então, Eu eu fiz também. todo o pré-natal com os três, né? Os três eu fiz Uhum. pré-natal com ele. Uhum. E ele
Ah, Lucimara, vamos esperar até os 9 meses. Se não, você não sentir nada, não entrar em trabalho de parto nem nada, vai ter que entrar na faca. E assim foi. Os meus 3 filhos foi cesariano, porque eu não tenho passagem. Então, acho que isso Entendi. também atrapalhou um pouco, viu? As mulheres de hoje têm medo de fazer o parto normal, né, opta por cesariana, mas eu aconselho o normal, viu, meninas? Porque a cesariana, a recuperação é mais dolorosa, o corpo da gente demora mais para recuperar, sabe? Então, assim, é bem difícil. Aí já no do Iago, eu não sei se é porque eu já dei aquela pegada e o corpo já foi amadurecendo mais, né? Uhum. E aí já não senti tanto como eu senti no do Jonathan. É mesmo, então a sua segunda experiência fisicamente foi mais tranquila do que a primeira. Isso. Interessante, Mara. Entendi. E aí o Jonathan nasceu, o Jonathan, o Iago nasceu, toca o Aham. barco, segue-se a vida com os desafios de cada faixa etária, né? 4 anos é uma Isso. diferença boa, né? Nem tão Uhum. pertinho, nem tão distante. A Mara tá Uhum. na vida, os meninos estão crescendo, um entra na adolescência, quando começa a sair, o outro está chegando na adolescência, o outro. E aí a Mara tá plena, livre, leve e solta na vida, dormindo a noite inteira, né? Dá para Exatamente. sair, voltar a hora que, que dá. Os meninos já são independentes. De repente, um toque-toque na porta. E aí, você estava com quantos anos, Mara, quando você soube da gestação do Isaac? Quantos meses? Eu tava com 38 para 39. 38 para 39 anos. Uhum. Quando você olha, Mara, para a primeira e para a segunda gestação e para o Isaac, como é que foi para você no sentido emocional? A emocional para mim, Marcela, eu senti medo, sabe? Assim, Foi. confesso que eu senti medo a gente pensa assim, né? Já vou beirar os 40 anos, já estou descendo a ladeira, né? Aí a gente fica pensando assim, ó, será que eu vou conseguir acompanhar, né? Será que eu vou ver ele crescer? Será que eu vou ver ele indo para a escola? Será que vai dar tempo de eu ver ele casando? Tudo isso, né? Porque a gente que é mãe, a gente fica naquela insegurança, né? A gente fica assim, o meu dever termina quando meus filhos saem de casa para casar, né? Então, assim, a Uhum. gente espera os filhos crescer, estudar, né? Se formar, ter a sua independência, o seu trabalho. Aí ali você já vê assim, igual eu olho para o Jonathan, vejo o Iago, né? Já são independentes, já têm o seu trabalho, então já não depende de mim, né? Assim, eu Verdade. falo financeiramente, né? Sempre eles vão querer um colinho, né? Não adianta. Pode ter 30, 40 anos, sempre vai querer o colinho da mamãe, né? Não tem como, não. Eles é muito carente. Até E nós, né, aí, Mara? Mãe é até coisa nós, que a né? gente não tem fim, mãe é um trem que não sacia dentro da gente. A gente Não. pode ser velhinho, que a necessidade, a saudade, a vontade de mãe sempre vai estar em nós, verdade? Uhum. Aí Mas eu fiquei toda essa, não é a com mesma essa. necessidade, né? Não é a Aham. mesma Aí eu fui nessa. necessidade. Uhum. Verdade. Aí eu fiquei com essa preocupação, né, na questão da criação, de criar ele, né, é, no mundo que a gente está hoje, né, porque a gente fica parando para pensar, quando a gente era criança lá atrás, as coisas eram de uma maneira, hoje eu olho para o Jonathan e o Iago, no tempo deles, né, o mundo era de uma maneira, hoje já é totalmente diferente. Então, hoje eu já acho mais difícil para criar filhos quando eu tive o Jonathan. Então, aí vem essa insegurança, me veio medo, sabe? Uhum. Mas eu falei, nossa, eu tenho que ter mais responsabilidade, mais cuidado, mais zelo com o Isaac na questão de tudo, né?
de todo Verdade. sentido. Aí isso mexeu com o meu emocional nessa parte, nessa insegurança, sabe? Entendi. Ah, com certeza. E aí, o que que a gente faz? A gente corre para os pés do único que pode dar para nós sabedoria, né, Mara? Para saber lidar. Uhum, Realmente é outro mundo, é outra realidade, são outros desafios. Hoje a gente precisa tomar cuidado com coisas que lá na época dos outros, dos dois meninos teus, você não precisava. uhum. Você tinha mais antigamente você tinha mais liberdade, uma certa liberdade, né? Hoje não tem mais. Podia ficar mais na rua, né? Na minha Uhum, infância, eu fui criança de brincar na rua até as 10 da noite. A gente entrava com o pé preto, tinha que lavar o pé antes de dormir, tinha que tomar um banho, que a gente brincava mesmo de suar até tarde na rua. uhum. O que é a realidade que a gente vive hoje? Os filhos Não tem meus como. nunca entraram para casa suado de tanto brincar de bola na rua. É outra coisa. E hoje nós temos que tomar cuidado com o quê? É com o acesso à rede, com acesso ao celular, com excesso de Uhum, televisão, com o fato deles ficarem muito paradinhos, enfiadinhos dentro de casa. Não é verdade? exatamente, O que está assistindo. exatamente, Então são outros desafios. E aí, como é que é bom, né, exatamente. Mara? Como que faz toda a diferença a gente poder correr para Deus, dizer, Senhor, me ajuda, eu não tenho mais o mesmo pique que Uhum. antes, o mundo hoje é diferente, eu preciso que o Senhor me dê sabedoria, conversar com outras mães. Como que é importante a gente conversar com outras mães, né, Mara? Pedir Com certeza, opinião. com certeza. A minha cunhada diz aqui, Marcelo, ó, que um anjo apareceu e disse a Sara: Você vai ser mãe de novo. Sei, ela vai mexer com você na vida inteira, Mara. Essa é minha Capita. cunhada. Mas aí a Sara foi. A Sara pediu a Deus sabedoria, e sabedoria Deus tem dado, mesmo com toda dificuldade, né, Mara? Porque tem os Aham, desafios da maternidade tardia, mas tem os benefícios também, não é verdade? tem. O que que você pode Uhum. falar para nós do lado bom, que quando você compara as outras gestações que você teve e essa última gestação, o que, que para você foi de vantagem? O que, que foi melhor? O que, que foi mais gostoso? Então, eu tenho aproveitado o Isaac, cada passo dele, né? Cada gestinho dele. Hoje eu tenho mais amadurecimento, né? A gente fica, como eu falei, a gente fica mais com aquele cuidado, com aquele zelo, né? No tempo dos meninos eu tinha que trabalhar fora, saía para trabalhar, Faz né? toda a E diferença. toda a diferença hoje, como eu trabalho para mim, então eu consigo conciliar, né, os meus horários com cuidado dele, né? Não tiro o meu prazer de cuidar dele, de sentar, de dar mamar. Ele mama em mim até hoje, sabe? Sim. Tá no peitinho até hoje. E aí, assim, tem hora que eu falo assim, eu tenho que tirar ele do peito. Mas tá um vínculo tão forte que eu não sei como, eu não sei como tirar ele do peito, sabe? Então, assim, é um momento meu, um momento dele ali junto. Então, cada gestinho que ele faz, a gente fica, né, os pais babão, como faz eu, como faz meu esposo, né? Então, ele tá naquela fase de andar agora, passa de um sofá para o outro, aí a gente já fica assim, sabe? E torcendo, bate palma em tudo que ele faz festa em tudo, sabe? E com os Coisa. meninos, como eu tive que trabalhar, meu esposo, né, trabalhar fora, todos trabalhando e a gente dependia das pessoas para ficar, né, era escolinha ou babá para ficar com as crianças, então a gente perdeu, sabe, essa essência, sabe, Marcelo? Hoje eu olho assim com o Isaac, que eu tô tendo o privilégio, sabe? E dou um conselho para as mamães. Não perde essa fase, não.
porque essa fase ela passa tão rápido e eu nem me lembro de eu ter passado essa fase com os meninos, sabe? Eu não tive tempo de passar essa fase com os meninos, de sentar igual assim com o Isaac, brincar de carrinho, de bibi, sabe? Fazer brincadeira. Eu com os meninos assim, eu tentava participar de tudo que tinha na escolinha, reunião, isso, aquilo, era futebol, tudo que eles participavam, eu sempre estava presente, né? Mas esse tempo de qualidade com eles em casa, igual eu tô tendo com o Isaac, né? Então eu Esse trabalho curtir, né, Mara? de Curtir, curtir ele. curtir o filho Viu é que diferente. fofinho, né? Você viu que fofinho. Ah, ele é maravilhoso mesmo. Ele é Então, delícia. assim, tá sendo assim uma experiência única para mim, sabe? De aproveitar mais amadurecimento. Assim, não tem o pique igual, a diferença é o pique, né? Não tem o pique igual eu tinha com os meninos. Eles têm É. aquela disposição, né? Agora eu fico mais cansada, né, Você gosta de Marcelo? brincar mais do tapete. Vamos sentar aqui pra gente brincar. Eu lembro que eu brincava de todo Isso. jeito. Eu falava pra eles assim, Mara, vamos brincar de dormir? Quem dormir primeiro ganha. Ninguém queria brincar de dormir. Ninguém, Eles estão a exatamente. todo vapor. E aos 40 anos, o nosso biológico não funciona como nos 17, quando você teve o primeiro, e nem depois, quando você teve o segundo, né? É uma limitação Uhum. natural, né, Mara? Isso. E eu tô procurando até hoje, Marcela, me adaptar, sabe? Com a rotina, porque aí é o trabalho, é cuidar dele, é os afazeres da casa, né? Mas assim, graças a Deus que os meninos, o marido ajuda com as tarefas de casa, porque aí eu vi como se a gente ficar tudo pra gente, a gente fica doida, né? Sobrecarrega muito a mãe, É né? sim. Porque criança nessa fase, ela demanda muito da gente, muito, né? Tem que parar para dar papinho, você tem que parar para trocar, você tem que parar para dar o banho. Agora essa fase que tá andando, que gatinho para casa inteira, você tem que tirar as coisas que vai machucar. Então, Coisa sim, tem que ser pequenininha do artista. chão, porque qualquer coisa vai pôr na boca, né, Mara? Isso, então atenção Até sim eles descobrirem o redobrada. armário, onde ficam as panelas, as gavetas de Isso. roupa, a portinha do rack, tudo vai virar oportunidade de fazer baguncinha. Ele já estragou até a porta do meu armário, já estragou já. Inevitável, né? É, Ô, Mara, eu estava dando uma pesquisada preparando a nossa live, e aí eu vi um conteúdo que estava falando exatamente. Na verdade, todas as fases de gestação no sentido de idade da mãe, todas vai trazer seu lado, sua vantagem e sua desvantagem, né? Tem uhum, vantagem de você ser mãe adolescente. Olha para você ver, uhum, hoje você tem 40 anos, já tem um filho adulto. uhum, Né? Você pode conversar com um filho adulto seu, você pode fazer coisas com ele que você, no caso com o Isaac, agora não te é possível. Então, tem o uhum. benefício e o prejuízo em todas as fases. Eu anotei ó, pra você ver, minha mãe, eu nasci, ela tinha 16, hoje eu tô com 37, minha mãe tem 54 anos, 55 anos, então a gente tem a mesma linguagem, a gente sai na rua juntos, ela se acha, alguém fala, "Ô, Silvana, eu não sabia que você tinha uma irmã assim, próxima de você, essa é mais loirinha?" Aí eu olho e falo assim, como assim, irmã, gente? Mas porque a idade é próxima, são só 16 anos que nos separam. Se você parar para pensar, é pouco, Aham, né? verdade. Então, é vantagem ser mãe cedo nesse sentido, é vantagem ser mãe cedo, porque a possibilidade da sua gestação ser saudável também é maior, porque os óvulos estão ali mais saudáveis do que a Uhum, gestação mais tardia, né? Os óvulos estão uhum, mais envelhecidos, existe risco de desenvolver pressão alta, de desenvolver diabetes gestacional, são riscos uhum, só com a gestação mais tardia. A mulher mais nova está um pouco mais distante desses perigos, né? Tem a exatamente. vantagem de que você tem mais pique físico mesmo para correr, para andar.
para dar conta do furacão, dependendo de como é que vira o seu bebezinho. Já mais velho, o nosso corpo não responde mais, né? A questão Uhum. do emocional também. Eu tenho uma tia que teve uma diferença de um filho para o outro de 12 anos. O primeiro filho dela foi o tal do bebê anjo. A segunda Uhum. filha que ela teve já é uma menina ligada no 220. Então ela fala assim, eu não dou conta, eu não dou conta, meu Deus do céu, é muito diferente um do outro. E é mesmo, esse é o desafio de ter tido a filha mais velha. Deixa eu ver mais o que eu anotei aqui. É vantagem na gestação mais tardia, isso mesmo que você falou. Nós estamos mais madura, a gente está mais consciente, a gente consegue curtir porque a gente sabe que é o nosso último. Foi teu último, não foi, Mar? Foi meu último. Mas é que foi o último, mas ainda corro risco, porque eu não operei, não. Ai, Deus do céu. Não é possível que você vai vir no próximo ano para minha live de novo. Eu não vou, não, amiga, em nome de Jesus. Quando a dona Cegonha aparece pela segunda vez A, no ce... SUS. a cegonha, eu bati a porta aqui e falei pra ela, será que você não entra mais, não? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Né? Omar, Foi. também como desvantagem de ter a gestação mais tardia, seguinte, que eu acredito que pode fazer toda a diferença. Eu tive meus três muito pertinhos um do outro. Então eu Uhum. pude contar praticamente. Eu não tive essa dificuldade que eu vou contar para você agora. Se nós já somos filhos de mães que engravidaram mais tarde, e se nós Uhum. filhos dessa mãe que engravidou mais tarde, também tivemos o nosso filho mais tarde, o que vai acontecer quando esse bebê nosso chegar? Nossos pais já vão estar bem mais de idade. Então, é Uhum. diferença até mesmo no sentido de os avós que eu tinha à minha disposição, o pai e a mãe que te ajudaram com o Jonathan e com o Iago, Uhum. não são os mesmos avós que agora podem te ajudar com o Isaac. Verdade. Afinal de Uhum. contas, eles envelheceram, a velhice traz suas limitações, né? E às vezes, Uhum. além deles não poderem dar esse apoio, eles já estão numa fase de precisarem do nosso apoio, Exatamente. não é verdade? Então, mães de Uhum. gestações mais tardias, elas passam às vezes pela angústia de ficarem divididas entre cuidar dos pais que já estão debilitados e do bebê que chegou. Uhum. E meu Exatamente. neném, vou lá ajudar minha mãe. O que eu faço? Que dúvida cruel, né, Mara? Complicado, né? Exatamente. É, é bem complicado, né? Eu vi também uma desvantagem falando assim, que às vezes essas mães que têm os filhos mais tarde também, elas estão fisicamente mais envelhecidas, certo? Naturalmente, É. né? Uhum. Às vezes, algumas delas têm que lidar com brincadeirinha de mau gosto, ou às vezes nem é de brincadeirinha de mau gosto, não, é gente que não para pensar antes. Sabe aquela amiga da Uhum. escola, da época da faculdade, que faz tempo que você não vê ela, de repente passa 15 anos, você encontra ela na rua, ela fala, amiga, você já tem neto? Que bonitinho seu netinho. Mas aconteceu isso comigo, querida. E não foi só uma vez, não. O Jonathan já é pai, não sabia. Qual que é o nome da sua Isso. nora? Não, é Exatamente. meu. O povo pensava que era o meu que o Isaac era meu neto, filho do Jonathan. Aí quando eu falava para a pessoa, não, ele é o meu filho, é o caçulinha que veio, aí o povo ficava sem graça, né? Porque muitos não me viram de barriga, sabe? Então, Entendi. assim, e é normal, né, Marcela, eles deduzir, eu com um filho já de 23 anos, né? Então, assim, ninguém pensava, nem eu, né? Pensava que eu ia arrumar, né? Quanto mais as pessoas, né? Então, era normal as pessoas que não me viram de barriga achar que era o meu neto, né? Então, foi isso. São coisas que a gente
tem que lidar, né, Mara? Como é que vai fazer? É Não é realmente por maldade, seria a ordem natural das coisas, né? isso, é. Agora, uma vantagem muito boa de você ser mãe, de ter gestação tardia, você já está num momento financeiro muito mais bem estabelecido do que quando você arruma Uhum, uma criança lá em fase de formação de carreira. Você teve o seu primeiro menino na adolescência, você nem tinha ainda ao certo o que você queria fazer, não tinha ainda nem terminado a exatamente. escola, né, Mara? Não, tive que interromper os estudos para aprender a ser mãe. Essa foi Exatamente. a minha escola. A minha escola foi ser mãe. Tive que parar o estudo, né? É. Depois precisa retomar. E aí, dependendo de como for, precisa dar um pause até nesse contato com a criança, porque precisa sair para trabalhar, porque às vezes o pai também é novo e o sustento do pai não é o suficiente para manter a família Uhum, no mínimo possível. Então, a mãe precisa sair para arrumar esse emprego, né? Então, precisa exatamente. deixar a criança com a avó, com a sogra, com a mãe, para poder fazer isso. O que não acontece na gestação mais tardia. Porque aí estudei o que eu tinha que estudar, escolhi o emprego que Uhum, eu queria. Olha para você ver, a sua profissão hoje é uma profissão que você faz o seu horário. Isso não tem uhum. preço, né, Mara? O dia que Nossa, não dá, isso não tem preço. se você não quiser, fala, não posso. Amanhã é aniversário do meu menino, não estou agendando massagens essa semana. Esse Uhum. poder, esse privilégio, só a mãe que foi gestante mais velha pode ter. E a diferença também, Marcela, que eu vi, às vezes, quantas vezes eu tive que ir trabalhar e deixar os meninos doentes, né, em casa, e ter que ir trabalhar, porque você trabalha de carteira assinada, né? E, nossa, isso aí me cortava o coração. Hoje, às vezes, se o Isaac não tá bem, deu uma febrinha, né, naquele dia tá enjoadinho, eu tenho o privilégio de ficar em casa cuidando dele. Eu já não vou mais trabalhar com aquela preocupação, né? Isso Isso também é tremendo. não tem preço, não é verdade, Mara? Agora Uhum. eu vou te dar um dado de uma pesquisa que foi feita na Universidade de Boston, nos Estados Unidos. Ó, gente, isso aqui é dado científico, foi comprovado. Por essa eu não esperava, Mara. Confesso para você que eu fiquei admirada quando eu soube. Essa Ah, pesquisa examinou a expectativa de vida das mães que tiveram filhos depois dos 33. Sabe que uhum. conclusão que eles chegaram? Hum. Que essas mães têm muito mais chance de chegar aos 95 anos de idade do que as mulheres que tiveram filhos antes dos 33. Nossa, menina. O que esse tipo de pesquisa aqui aliviou? Eu li todo o contexto da pesquisa. Isso que você comentou no comecinho da live. Qual que é uma das primeiras angústias da mãe mais velha? Puxa vida, será que eu vou viver o suficiente? Será que eu vou ver ele adulto? Será que eu vou conseguir assistir o casamento? Será que eu vou ver o meu neto, filho desse filho? Uhum. Eu vou viver o suficiente? Esse temorzinho, depois de uma pesquisa dessa, esquenta o coração preocupado de qualquer mãe. Uhum. Que até os Verdade. 95, hein, Mara? Haja chão. Ah, já são. Aí dá para ver os netos, ver casar, né? Dá pra ver tudo. A Elaine gostou. Tá vendo, Elaine? A Elaine, tive o Heitor com 33 e a Isa com 36. Você vai chegar nos 95 então, Elaine. Pode ficar tranquila. Olha, Que coisa parabéns, boa, Elaine. né, Mara? Que coisa Uma boa. diferença de 3 anos, né, de um para o outro. Verdade. Você sabe que quando eu vi isso, eu fiquei pensando, Mara, numa coisa. Não sei se isso justifica essa longevidade que as mulheres que são mães mais tarde também têm. À medida que os nossos filhos vão crescendo, eles vão ficando independentes de nós, eles vão construindo a vida deles, eles vão se indo, acontece algo praticamente inevitável, né? Nós vamos saindo desse mundo infantil.
Claro, nós não temos para que Uhum. ficar lá. Até se a gente Uhum. voltar para ele por causa dos nossos netos, não é a mesma coisa. Netos não são filhos, né? Netos Uhum. não Verdade. visita. Vem em casa, passar o final de semana com a avó. Nós não vamos considerar aqui os netos que moram na casa com os avós, não. Então, quando a nossa vida vai ficando bem adultizada, bem envolta só naquilo que é do adulto, um bebê que chega mais tarde renova na mãe o gosto de uma gracinha que fez, essa coisa de ver crescer, essa coisa do dentinho, do primeiro dentinho. Eu tô com o Benício de 6 anos aqui, o Benício está aprendendo a escrever de letra cursiva. Ele tá se achando, menino, que você tem que ver. Ele junta as letrinhas, ele escreve meu nome, ele escreve o nome de todo mundo. Isso renova a nossa alma. Uhum. Não é verdade, Mara? Isso Verdade que traz é para nós. conquista, né? Você vê eles conquistando, né? E isso, de uma certa forma, no seu caso, já estava perdido por aí, né, Mara? O Iago Ah, já tem já. 18 anos, não é? Eu lembro que os meus Uhum. pequenininhos, às vezes eu ia na casa de alguém que não tinha criança e de repente eu estava falando da Peppa, estava falando, fui dando nome de. Agora pra você ver, eu já esqueci, porque já faz tempo os meus não assistem mais, que eles já estão maiorzinhos. A Fazendinha, as Três Palavrinhas, Patati Patatá, Galinha Pintadinha. Você canta música de criança o dia inteiro na cabeça, porque o dia inteiro é essa trilha sonora da sua casa, Uhum. né? Então a gente vai perdendo essa conexão com o lúdico, com o Uhum. infantil, com o colorido da infância, com essa coisa gostosa da descoberta, de vibrar por uma coisinha boba, que às vezes boba que a criança fez, e que enche a nossa alma. Isso traz na gente um novo fôlego de vida, não é verdade? Traz. Traz, porque Renova. as conversas que eu ouvi aqui em casa, né, entre os meninos, era namorada, né, Mica? É arrumando nora pra mim, né? Ai, meu Deus, será que essa nora vai ser boa? Aí já fica, a mãe já fica assim, né? Ah, se não cuidar do meu filho direito, né? Você já a leoa já sai, né? Então, assim, as conversas dos meninos é conversa de namorado. Então, eu já tava naquela fase, né? De aí namora com uma, não dá certo, aí arruma uma nora. Aí eu gosto da nora que não vê termina, né? Então, as conversas aqui era de nora, né? Era de namorada, era isso. A Né? E eles, Tatiana está nessa fase. A Tati então, está eu tava nessa nessa fase. fase, tá? A Tati também, não sei se você lembra dela. A Tati tinha. Conta aí, Tati, só para confirmar para nós. A Tati teve os dois primeiros filhos bem pertinho, o Gui e a Anne, quando eles já estavam, se eu não me engano, por volta de 7, 8 anos. A Tati teve a Sofia, não esperava também essa gestação. Agora que a Sofia estava de quase 8 para 9, se eu não me engano, chegou a Valentina. Tati já... Hoje a Tati está com uma menininha de 1 ano, que a Valentina fez 1 ano. Se eu estiver confundindo Aham, as datas aí, você me corrige aqui, Tati. E um tá menino que já rindo. está namorando. Aí então, ela sabe então que eu tô passando. Dá para vocês trocarem figurinha. São os opostos, Verdade. né, Mário? O que a gente vai fazer? Estão aí, fazem parte de nós. O melhor que a gente pode fazer, na verdade, é se envolver com a fase de cada um deles, De né? cada Nós um. vamos, nós vamos realmente virar mãe multi acolhedora. Acolhe o filho de 20, acolhe o outro que acabou de fazer senta para conversar com o de 12, conversa com o de 18. Mas são, assim, Marcela, são fases diferentes que a gente que é mãe, né? A gente tem que se concentrar assim e a gente tem que ser artista, né? Para poder lidar com cada um com a sua fase, porque John tá 23 anos, já é um homem, né? Então aí já querendo caminhar, conquistar suas coisas, tudo, né?
O Iago, 18 anos. Quando faz 18 anos, o que os meninos acham? Ah, já sou dono do meu nariz, tá naquela fase. Ah, sou dona do meu nariz, posso fazer o que eu quero, né? Vou chegar agora a hora que eu quero. É Aí é uma verdade. fase muito rebelde que você tenta falar, não, você ainda não é dono do seu nariz. Você ainda mora, né, debaixo do meu teto, você ainda depende de mim, então você ainda não é dono do seu nariz. Então, assim, Uhum. são fases muito difíceis que você tem que saber lidar, ter um jogo de cintura, né? E com a fase, assim, com o Isaac, né? Bebezinho, igual você falou, começar tudo de novo, né? Aprender aquilo que eu já tinha esquecido lá atrás, né? E uma das coisas, benefícios que eu lembrei aqui, Marcela, você falando, eu lembrei Ah, que da gestação do Isaac trouxe para mim, eu falei, glória a Deus, foi a questão da fralda descartável, né? Hoje eu não uso fralda de pano mais. Eu falei, a escravidão acabou. que faz toda a diferença, né, Mara? Meu Que Deus, o que é isso, você menino? limpar um nenenzinho e jogar no lixo a fralda? Uhum. Eu me lembro de varais estendidos de fralda branca de cabo a rabo. Era mão no cocô mesmo, cocô, tirar o cocô do ralinho do tanque que caiu ali. Era bem mais sofrido. Era uma Nossa, angústia que essa calça plástica vazasse. né? Tinha que pôr de molho, né, a fralda ali, porque às vezes o cocô manchava. E quando tava chovendo para secar a fralda, quantas vezes sequei fralda atrás da geladeira? Nossa, era escravidão mesmo, sabe? Então hoje é tudo mais fácil. Comprou a fralda, fez cocô, tirou, limpou, jogou fora. Hoje as coisas estão tudo mais prático, menina. É verdade. Graças a Deus por isso. As meninas Mara, estão concordando. né? A Luciene e a Tati, por verdade. E a mulherada ri. Na verdade, a gente ria para não chorar, né? Porque tem os desafios que são dessa época. O que a gente tira de conclusão? Tem os benefícios, tem os prejuízos, do mesmo jeito que foram nas outras gestações, né? Eu só quero chamar a Uhum. atenção, Mara, antes da gente finalizar, para um quesito muito importante. Como terapeuta, eu me sinto na obrigação de trazer isso para as mulheres que estão aqui com a gente e com as que vão assistir depois. Deixa só eu acompanhar o comentário aqui da Elaine. Eu tenho uma irmã 12 anos mais nova. Lavei e passei muita fralda. Ah, nessa diferença de idade, você entrou de babazinha. Funciona. Essa é uma vantagem das mães que têm filhos de diferença de idade muito grande. Você pode deixar o Isaac com qualquer um dos meninos e tomar um banho decente. Por mais, Exatamente. né, que às vezes chora, mas você sabe que pelo menos não vai cair do colo porque não tem força. Mara, eu vou contar uma coisa para vocês aqui, eu conto. Eu não ligo de contar, você sabe que eu sou dessas. Uhum. Juliano Bombeiro, na época que eu tava, que o Benício nasceu, a Nina tinha 2, a Isa tinha 4. Juliano tirava turno de 24 horas. O dia que ele tava de serviço, eu não tomava banho. Eu não tomava, Mara. Eu esperava ele chegar no outro dia. Porque das 2 vezes que eu tentei tomar banho, você sabe que tem uma coisa muito estranha que acontece Ah, quando não tem outro adulto na casa. Olha aqui rapidinho, põe na frente da galinha pintadinha, fecha direitinho no carrinho, passa o cinto. A mãe vai tomar um banho ali rapidinho. Quando você liga o chuveiro, você escuta o neném chorar. Ai, meu Deus, nossa, já tá chorando. Aí você fecha o chuveiro. Quando você fecha o chuveiro, não tem criança nenhuma chorando. Aí você fala, não, não, então eu ouvi errado. Aí você abre pra tomar banho. Quando você termina de ouvir, você escuta o neném chorar de novo. Aí você fecha pra confirmar, não tem neném nenhum chorando. No fim, você não sabe se é da tua cabeça, se o neném tá chorando mesmo. Uma insegurança, uma loucura. Eu falei, você quer saber? Eu vou tomar banho sempre nos outros dias. E tá tudo certo. Porque aí a gente também aprende a sair de umas certas neuras que a gente tinha antes, né, uhum, mulher? uhum, Agora, só para fechar aqui, uma coisa muito importante que eu quero falar para a mãe que tem filhos de idade muito distantes, gente, a tendência natural dessa mãe é se virar para o bebê que é mais dependente e descuidar
daquele que está na fase mais independente. O que é muito importante a gente entender? Que essa independência do filho mais velho, ela é muito mais externa que interna. Esse menino mais velho ainda precisa da mãe dele. Esse menino mais velho está vivendo conflitos no serviço, na escola, na rua, e ele precisa que você olhe nos olhos dele e diz para ele, você está diferente, o que aconteceu? O que foi? Você está preocupado com alguma coisa? Alguém te falou alguma coisa? Porque a tendência é a gente virar para o bebezinho e deixar a vida levar o filho mais velho. Eu lembro que eu conversei isso com uma mulher que era muito próxima de mim. Ela teve um filho mais velho, depois ela teve uma menininha, e a menina adoeceu, era um bebê muito doentinho. Então, inevitavelmente, ela, né, virou a vida toda para aquele bebê. O menino dela, na época, estava com 12, quando a irmã nasceu. E aí eu sentei com ela e falei, fulana, não descuida do mais velho, não. Ele ainda precisa de você. Ele é independente para dormir, para comer, para tomar banho, para trocar de roupa, é verdade. Mas ele ainda precisa de você. Não descuida dele, não. Menina, ela não deu conta de fazer esse ajuste. Quando ele tinha por volta de 15, um dia ela perguntou para ele alguma coisa na mesa. Ela falou para ele assim, o que foi que não sei o que, não sei o que. Você sabe qual foi a resposta dele, mãe? Você quer saber, mãe? Por que você está preocupada? A sua vida é só para fulaninha. Tava o menino errado? Tava o menino certo. O menino desenvolveu uma doença gravíssima nesse período, porque ele sentiu a ausência dessa mãe. Então, a gente tem que evitar cair nesse erro. São necessidades diferentes, mas são necessidades. Esse menino mais velho, eu preciso 1h da noite, depois que o pequenininho deitou, chama ele no sofá para ele, fala para ele, põe a cabeça aqui no meu colo, negão. Ainda sou mãe tua. Como é que tá a tua vida? E as namoradas? O que você tá arrumando? Conta aqui pra mim. Passa a mão na cabeça desse menino. Pega o cortador, senta para cortar as unhas do pé dele. Mostra para ele que você tá na vida dele, que você tá ali para ele. Não dá para ser como era antes, mas você ainda está ali para ele. Porque os filhos mais velhos também precisam. Eu vou ser sempre defensora dos filhos mais velhos, porque eu sou filha mais velha, eu experimentei na pele. E que é a mãe precisasse voltar mais para os mais novos e deixar os mais velhos, né, de lado. Alguém comentou alguma coisa aqui enquanto eu falava, Mara. Deixa eu ver quem que foi. A Vanderleia, sua cunhada. Eu levava a Camila e a Helena pro banheiro. Ah, ela levava pro banheiro para tomar banho. Ô, Vanderleia, eu não levava não, sabe por quê? Eles já eram 3. Eu tava querendo, era mesmo descansar um pouquinho deles. O banho era para poder ficar um pouquinho longe. Por isso que eu deixava lá na sala. Ia tomar banho no banheiro lá no fundo. Não levava não, eu preferi ficar sem tomar banho. Era o teu momento, né, Patrícia? Ô, Marcelo? Ai, Mara, eu precisava desses momentos. Alguém, deixa eu ver o comentário. Né? A diferença de idade do dela é de 16 anos, de um filho para o outro. Precisa desse ajuste. Precisa desse ajuste. Filho é sempre filho, né, Mara? É, sempre. Eu hoje já tô às vezes eu falo para os meninos aqui, o Jonathan, né, esse dia, eu falei para ele, você quer colinho? Quer mamar no peitinho, sabe? Porque mesmo, a gente nunca vai desmamar os filhos, ô Marcela, eles podem crescer, assim, no mamar, não fisicamente, mas eles não desmamam. Porque eles sempre continuam, né? Principalmente assim com a mãe, porque em relação a pai, ele já vê o pai assim, eu não posso demonstrar fraqueza, né? Eu tenho que ser homem, né? Agora com mãe, eles desarmam, né? Aí quer colo, fica dengoso, né? Então eu vejo isso aqui com o Jonathan, o Jonathan tá aqui, ó, tá kkkk. Então, assim, aí, Jonathan, depois você me paga aquilo que nós combinamos, hein, Jonathan? Vai pagar pra você, Marcelo. Então, assim, aí o Jonathan, o Iago, então, assim,
eles demonstram para mim as fraquezas deles, né? A emoção, aí chora, Que né? Fica bravo, fica nervoso, aí a gente tem que estar ali aconselhando, né? Pondo eles para frente. Então, assim, ser mãe é para a vida toda, né? para a vida toda. Você falou isso daí, é muito verdade, Mara. Claro que os filhos grandes, adultos, nós não estamos falando de um amar literal, mas se você parar para pensar no simbólico, muitas mães desmamam os filhos adultos, desmamam do acesso a elas, né? Nós não estamos falando de uma questão mais de mama, de peito, mas de um lugar onde eles possam buscar sustento. Como que é importante a gente continuar sendo sustento para os nossos filhos, do mesmo jeito que é vital para o Isaac. O Isaac, sim, literalmente mamar no peito e receber a nutrição sua, aquilo que vai fortalecer ele para a vida. Os outros que já são adultos também precisam dessa nutrição. É uma nutrição diferente, olhar no olho, perceber. Ô, fulano, sabe uma coisa boa, excelente, que eu aconselho, Mara? Hum, Combina uma vez no mês, sai sozinho com um filho mais velho teu. Se você tem outros, né? Que é o caso da Tati. Ô, Anne, você vai ficar com as meninas em casa com seu pai. Hoje eu vou no cinema com o Gui. Vai ficar sozinho com esse filho mais velho. Deixa depois com o Gui, sai só com a Anne. E uma hora deixa tudo com outro adulto, sai só com o marido. A gente precisa ser exclusiva. Mãe precisa ser exclusiva, assim como precisa ter o exclusivo dela para ela. Um dia você larga tudo na tua casa e vai você sozinho no cinema. Senta você na praça da tua cidade, compra um açaí de 700, põe tudo que você gosta dentro do copo de açaí e fica com você. Né? Uma hora, eu já fiz isso aqui em casa, gente. Manda tudo. O Juliano foi para a mãe dele, as crianças mandei tudo para minha mãe. Falei, gente, dá licença que eu tô precisando ficar sozinho na minha casa. Encaminhei cada um seguramente pro seu lugar, assisti filme o dia inteiro, jogada no sofá, comendo besteira, dormir tarde, que a gente precisa também. Todo mundo precisa de exclusividade, inclusive nós, não é verdade, Mara? exatamente, exatamente. Até para o nosso emocional, né, ô Marcelo? A gente precisa carregar a bateria, né? Que senão a gente pira, né? Nossa, eu saí com uma amiga, né, Mara? Amor, Uhum. combinei com a fulana, vou tomar um sorvete sábado com ela, vou passar uma tarde com ela. Aqui em casa nós somos muito tranquilos em relação a isso. Vou dormir na casa da fulana, tudo bem pra você? Ainda mais agora que tá tudo grandinho aqui. Leva, busca, ainda manda dinheiro, faz o Pix, vai lá que você tá precisando mesmo conversar. Aí a gente vai, dorme na casa da amiga, dá uma espairada na alma, recarrega e volta. Porque depois tem mais um pontão para caminhar. E assim nós vamos indo. Você, você falou hoje, eu tenho uma cliente minha, a Suzana, o marido dela, ela faz massagem comigo, né? Aí ele mandou uma mensagem, falou aqui, Lu, tô mandando a minha esposa aí, você cuida bem dela, tá precisando da massagem para relaxar, cuida dela porque ela é uma princesa. Eu achei tão interessante isso, porque é um cuidado que a gente também precisa, além da gente ser mãe, a gente é mulher, né? É que é Então a isso. gente precisa, assim, o meu prazer que eu tenho às vezes, assim, que dá para mim, né, conciliar, porque o Isaac ainda tá pequenininho e essa fase dele agora, Marcelo, ele não fica com ninguém, quer ficar com ninguém. Então ou é eu, ou é o meu esposo, ou é o Jonathan com o Iago que ele fica bem, né? Porque acho que ele vai ficando mais espertinho, eles vão crescendo, ficando mais esperto, né? Então ele tem essa dificuldade. Então, assim, o meu prazer é ir arrumar um cabelo, arrumar a unha, porque ali eu tô arrumando a unha, eu tô conversando, né? É sair com as meninas para tomar um café. Quando as meninas falam, ah, vamos tomar um café? Vamos. Aonde a gente vai tomar um café? Né? Ah, vamos comer uma pizza? Vamos. Então, isso aí já me ajuda, já carrega a bateria, já me desfoca um pouquinho, né? Da Mara mãe, da Mara profissional, que aí é um minutinho que eu tenho atenção para mim, né? Voltado para mim, o cuidado para mim, né? Isso é
muito importante, que aí renova a gente, né, Mara? A gente Isso. fica bem, a gente fica mais disposta quando volta, a gente fica mais tranquila, dá uma aliviada, porque é tudo muito tenso, é uma dedicação extrema que a gente precisa ter no dia a dia, né? É Exato. mãe, casamento, as coisas do serviço de casa, as coisas do serviço fora de casa, coisas da igreja, que nós somos mulheres que trabalham na igreja. Então é muita coisa junto. A gente precisa ter um respirinho. Feliz a mãe que consegue proporcionar para si mesma ou receber de bom grado, porque tem mulher que o marido dá a ideia, incentiva, mas ela não se sente digna, ela se sente culpada se ela sair. Puxa Uhum. vida, você merece, não é verdade? Você merece, Exatamente. precisa disso. Uhum. Então, vamos finalizando a nossa live, senão ela vai ficar muito extensa. Mara, obrigada por ter vindo. Obrigada a cada um de vocês que estão aqui na live com a gente, cada um que compartilhou, cada um que apertou o coraçãozinho aqui. A gente espera que tenha sido bom para vocês, né, Mara? Preparamos com muito Isso. carinho tudo isso aqui. Obrigada a você, querido, por ter aceitado o convite, por ter vindo tão... eu te achei tão corajosa. A primeira live, né, Mário? E na primeira live você Primeira veio vez. contar uma história da sua vida. Você foi maravilhosa, eu agradeço de coração. Eu que agradeço, Marcelo. Obrigada pelo convite, né? Foi uma experiência nova, né? Para mim, como eu te falei, eu estou acostumada a gravar os vídeos lá, eu e a Camila, né? Para divulgar o meu trabalho, mas live nunca fiz, não. Mas vamos lá, né? Porque eu não sei fazer, não, mas vamos lá nos desafios, né? E por isso, E acho que deu tudo certo, né? Deus sim. E nós não sabemos nem aonde que isso aqui vai chegar, Mara, porque fica gravado, os corações que vão chegar depois, as mães que vão se consolar, que vão se fortalecer, que vão se corrigir, que vão se ajustar. Live é semente, eu falo, eu amo fazer live, porque live é semente. Você não sabe o coração que vai cair. O que a gente sabe é que vai frutificar. No coração de alguma mulher vai frutificar. Ah lá, A minha, a minha, a minha cunhada é uma gracinha, a avó que é a ela é primeira de mesmo. muitos, né? E agradecer, né, também as meninas que estão aqui, né, aquelas que as minhas clientes que eu vi aqui que entrou, a minha cunhada, né, que esteve aqui com a gente também, quero agradecer também e desejar, né, aproveitar aqui o momento, desejar um feliz Dia das Mães para cada mamãe aqui, que Deus continua abençoando cada uma, dando sabedoria, né, para a gente criar os nossos filhos, dando entendimento para a gente, né, porque nós somos guerreiras, né? E é um privilégio, né? É uma dádiva, né, de Deus poder ser mãe, né? E aquelas que ainda estão a caminho, né? Planejando aí de ser mamãe também, que Deus, né, possa abençoar aquelas que estão grávidas, que o Senhor dê uma gestação abençoada, né, para cada uma delas, né? E estamos junto, né? Tamo junto. Misturado, junto, né? Trocando as experiências aí. Espero que a minha experiência, né, possa ajudar outras mamães, né? E tamo junto aí. Deus abençoe, viu, ô Marcela? Obrigado pelo convite, Amém, tá? querida. Obrigada pelo elogio, Elaine. Então, ó, se você mora aqui em Três Corações, está procurando uma massoterapeuta para poder te acolher aí nas suas costas endurecidas, nos nozinhos da musculatura, se você precisa desse tempinho de relaxamento, só clicar aqui nessa setazinha que tem, nessa setinha debaixo, do lado do meu nome, vai aparecer o Instagram da Mara. Você pode conhecer o trabalho dela através ali do Instagram dela. Você que é seguidora da Mara, se quiser conhecer o meu trabalho como terapeuta, também vai ser muito bem-vinda. Foi um prazer estar com cada uma de vocês. E é isso. Na próxima nós estaremos aqui. Eu espero vocês na próxima quinta-feira. Essa Elaine maravilhosa aqui que tanto comentou é a que vai estar comigo para a gente conversar sobre os desafios de ser madrasta, quando a gente se une a um homem que já tinha filhos e como é, né? Os desafios, os benefícios, o que é bom, que como foi com a Mara, nós não vamos focar só nos desafios no sentido do lado negativo. Nós vamos também nos concentrar no lindo, no bom, no benéfico, na vantagem que é poder acompanhar alguém que não nasceu de você, mas que faz parte da família.
Eu espero vocês quinta-feira às 9 também. Um beijo, obrigado pela companhia. Tchau. Ô, Marcela, antes de só Oi. encerrar, eu queria dar um presente para quem participou dessa live aqui. Eu não sei se você tem acesso a todos que entraram aí. Depois você faz um sorteio. Eu vou dar uma massagem relaxante, tá? Puxa vida, que legal. Eu vou salvar a live. Eita, mas pior que não fica. Não fica. Não salva os comentários. Vou fazer. Eu tive uma ideia agora, Mara. Pessoal que Ah, tá aqui na live, ó, quem saiu perdeu, perdeu, perdeu. Eu vou colocar aqui no meu papel um número. uhum. E você que está aqui na live, eu vou falar para você qual que é a distância desse número e vocês vão digitar. A primeira que digitar e sair o número que eu escrevi aqui é a ganhadora. Tomara que seja alguém aqui da cidade, né? Se ela não for, a gente passa para a próxima. Vamos lá, então? Isso. De 0 a 10. Que número eu coloquei aqui no meu papelzinho? Podem digitar. Quem acertar o número que eu coloquei é a ganhadora da massagem relaxante. Que ruflam os tambores. Cadê? Cadê as meninas? Se ninguém falar, Ó, eu a Elaine ganhei. colocou 9. A Elaine colocou Não, 9. A Adélia foi não, 5. não, não. Acertou! Puxa vida, eu sabia que ia ser ela. Ah, vou mostrar, eu já tinha escrito. Ah, a Vanderleia, minha cunhada. É 7. marmelada. Quem escreveu 7 foi a Vanderleia. Foi a primeira que digitou 7. Vanderleia, aí você tá vendo? Ganhou a massagem relaxante com a Mara. Pode entrar em contato com ela no. Como é que é, Mara? Nos bastidores. Mas Isso. ela E agenda mereceu, o né? horário. Ela mereceu. Como é que a sua cunhada é Ela merece. maravilhosa mesmo? Ela brilhantou a Ela é nossa uma live. bênção. Ai, que legal. Verdade. Gostei. Fechamos com chave de ouro, hein, Mara? Isso, Marcela. Verdade? Obrigada. Então, tá Boa bom. noite, menino. Obrigada pela oferta, pelo presente que você colocou aí. Um beijo para cada um de vocês, meninos. Até quinta-feira às 9, aqui nesse Instagram. Tchauzinho. Tchau.